3, 2, 1, gravando. Bem-vindos ao método Be Expert, Decifrando Pessoas. Estou aqui com Sandra Afonso, criador do método, e vamos dar sequência aos podcasts 1 e 2. Estão lá no canal do YouTube. Para quem não assistiu, corre lá para assistir, porque essa é a sequência. Prometeu, cumpriu e estamos dando sequência. Sou Karina Berardi, sou psicóloga e estarei entrevistando Sandra Afonso para falar sobre o segundo pilar, eu com o outro. E vamos direto ao ponto, falando sobre como é a relação eu com o outro, Sandra Afonso. Pois é, Karina, sabe que é um grande desafio, eu sempre começo dizendo isso, né? Porque relacionamento ou autoconhecimento, relacionamento interpessoal, engajamento na vida pessoal, profissional, que são os 3 pilares, né, da nossa metodologia. Quando a gente fala sobre o engajamento com a gente mesmo, é um grande desafio. A gente, nos 3 pilares que a gente descreve ali, né, como está vendo nessa imagem, eu comigo, a gente fez o podcast passado, né, a gente falou sobre autoconhecimento e tudo mais, trabalhamos forte essa questão do autoconhecimento, como a Karina falou, vai lá no canal e, enfim, Sandro Afonso e vê essa entrevista. E hoje, né, por que tão esperado o podcast Eu com o Outro? Porque as pessoas vêm pedindo, desde o primeiro, elas vêm pedindo, e o relacionamento. E de fato a gente acaba queimando etapas, né? E a gente quer pular logo para o outro, né? Sem passar pela gente antes. Então é um grande desafio. Então nesse segundo pilar que a gente vai aprofundar, é exatamente essa questão, né? O desafio que nós temos de lidar com a outra pessoa. A intenção, Sandra Afonso, é você poder mostrar para a gente que é mais simples do que a gente imagina, né? Sobre a relação eu com o outro. Por mais que nós temos pessoas nos nossos relacionamentos que são tratadas de formas difíceis, a gente tem algumas pitadas aí para que você possa nos dar uma clareada, que é mais fácil do que a gente imagina. Dá para ser por aí? Dá para ser por aí, porque quando a gente fala sobre fácil e difícil, está muito ligado ao que a gente faz, né, sendo fácil ou difícil, como a gente vê algo fácil e difícil. Se eu estou falando sobre pessoas difíceis, isso quer dizer que é difícil para mim. Eu não consigo. É igual a etapa de jogo. Se eu estou num nível de jogo, jogos, né, de videogame, qualquer tipo de jogo, se eu estou num nível baixo, para mim é difícil chegar no nível 2, e assim consecutivamente nos outros níveis. E com relação às pessoas, é a mesma coisa. Então, quando eu digo que uma pessoa é difícil, ela é difícil para mim. Eu não estou conseguindo tornar esse relacionamento fácil. Então, a gente passa pelo autoconhecimento, que nós já vimos isso nos outros podcasts, né? E a gente chega nesse segundo pilar, que é o relacionamento entre eu com o outro. E todos nós convivemos com pessoas difíceis. E muitas vezes nós somos pessoas difíceis. Então, esse é o grande desafio, né? A gente olhar para a gente mesmo, ver o quão difícil nós somos. E quando a gente olha para o outro, e o outro, de fato, é uma pessoa difícil, já vista que existe pessoa difícil, existem, né, pessoas difíceis. E normalmente, quando a gente intitula essa pessoa sendo difícil, é porque ela é importante para nós. Porque se eu não tenho nenhum relacionamento perdurado ou de um tempo muito prolongado, ou é alguém dentro da minha casa, ou é um cliente que eu tenho que lidar constantemente e ele é difícil, ou é um colaborador, um parceiro, um sócio. Então essas pessoas que nós chamamos de difíceis, em tese elas têm importância para nós. Se não tivesse tanta importância, a gente não colocaria tanta ênfase e energia nessa questão do difícil. Então, por isso o desafio da gente aprender a lidar com pessoas difíceis. Porque do contrário, a gente vai ficar sempre reclamando que o outro é difícil. E será que se nós perguntarmos, fizermos uma enquete para as pessoas que a gente mais convive, mais confia, se elas nos acham difíceis ou não, qual seria a resposta? Boa pergunta, hein? Excelente pergunta. Eu acho que por isso que foi tão importante, né, esse primeiro e segundo podcast falando, né, eu comigo, porque se a gente não tem um bom olhar, um bom desvendar, um bom decifrar sobre a gente, como que a gente consegue estar na relação com o outro? Então a gente se desvenda, né, vê as nossas luzes, as nossas sombras para poder chegar até o outro, porque senão a gente fica numa relação que a gente projeta o tempo todo, a minha dificuldade, a minha sombra na relação com o outro, né? E dessa forma, eu acredito que a gente pode viver de uma forma mais harmoniosa, quando a gente tem um bom olhar sobre si, um bom olhar sobre o outro,
Mas eu acredito que tenham habilidades aí que a gente possa desenvolver para poder ter esse bom relacionamento. E vou seguir aí um pouquinho o que eu disse. Quais são essas habilidades que a gente pode ter para lidar com pessoas difíceis? Porque, como você disse, eu às vezes me sinto muito uma pessoa difícil. A minha companhia às vezes não é um bom lugar. Mas se eu me conheço, eu estou sabendo que aquele dia eu não estou num bom lugar, então eu não me relaciono com o outro quando é possível. Mas quando não é possível eu me respeitar e me preservar ou me conhecer, como eu faço para estar com o outro? Pois é, são 3 níveis que eu entendo, né, que eu coloquei dentro da metodologia do relacionamento eu com o outro. O primeiro nível é quando eu estou em si mesmado, vamos dizer assim, né, essa palavra inventada aí. Então, quando eu estou em mim mesmo, eu estou no nível mais baixo que se pode encontrar no que diz respeito ao relacionamento interpessoal, porque eu estou olhando só para mim. Eu não estou lidando ou ligando muito pelo que o outro fala, diz, pensa. E aí eu estou nesse primeiro nível. O segundo nível é quando eu começo a olhar para o outro e falar assim, espera aí, eu acredito que eu posso me relacionar melhor com essa pessoa. Aí eu desperto, eu saio de mim mesmo e começo a olhar para o outro como um par, e não eu sendo individual. Ali o ego já está no processo de aceitação, ele está negociando. Enquanto eu estou no primeiro nível, eu estou com o ego muito maior. Quando eu vou para o segundo nível, meu ego já está mais ou menos equiparado, se é que dá para medir, né? Mas no comportamento dá para medir sim o ego. Então, nesse segundo nível, eu tenho a impressão que eu digo assim para a pessoa, estou aprendendo com você, eu gosto de você, estou me relacionando com você, nós estamos trocando. Mas ainda assim é um grande desafio, porque tem o terceiro nível. O terceiro nível dos relacionamentos interpessoais é quando eu saio de mim, guardado os devidos cuidados também, eu tenho que me preservar, o ego faz parte da nossa vida, né? Nos personificou para estarmos engajados no mundo, e eu vou para o segundo nível, eu começo a compor com o outro. O terceiro nível, em tese, eu entendo que eu sou aprendiz. E aí eu passo a falar o que interessa para o outro, eu passo a valorizar mais a pessoa, aprender mais com ela. Eu entro para faixa branca, como eu já falei em outros podcasts, né? Como eu fiz karatê, então eu uso essas metáforas de faixas, né? Essas graduações de faixas. E a faixa branca é a faixa que a gente mais aprende. E quando eu tenho essa mentalidade de aprendiz no relacionamento, eu saio um pouco do meu ego, e o ego, se ele pudesse falar, ele falaria o seguinte, opa, tem alguém no controle agora. Nos níveis 1 e 2, quem está no controle é o ego. E no terceiro nível, já meu ego não está tanto no controle. E aí sim eu passo a ter um relacionamento com pessoas difíceis de forma mais harmoniosa. E não precisa acreditar no que eu estou dizendo, é só aplicar. Porque quando a gente acha que uma pessoa difícil, está vendo ali inconscientemente ou subliminarmente, né? Uma relação sublimada, está existindo uma competição por atenção. É competição de ego, né? Que o outro fala, que o outro diz, essa pessoa é difícil. Por que ela é difícil? O que ela está representando para mim? O que eu estou olhando nela que é muito grande em mim? Qual é a competição egóica que eu estou tendo com ela? A ponto de eu falar que ela é difícil. O neurônio espelho, que é um neurônio que faz com que eu desenvolva, como um espelho mesmo, a empatia com o outro. Bem como o benefício da empatia, também há não é um malefício, mas o espelho desse neurônio. Que eu acabo olhando o que está em mim no outro, né? O outro vira um espelho para mim. E aí as relações começam a ficar desgastadas. E relação desgastada, Karina, no meu ponto de vista, eu vou recorrer a uma metáfora, é igual limpar o pó dos móveis, né? Então você pega um móvel cheio de pó, né? Teoricamente você vai tirar tudo daquele móvel, daquela estante, você limpa os objetos, e quando a gente volta normalmente os objetos para a estante, eles não voltam no mesmo lugar. Então é uma certa bagunça que acontece nesse processo. Processo de separação, quando a gente vive tanto tempo dizendo sim para o outro, uma hora a gente quer se rebelar, tanto na área como sócio, como colaborador, ou como casal, né? Enfim. E a gente rebela e chuta o pau da barraca, né? De tanto ter engolido o sapo. E aí, por que eu dei a metáfora do pó, da estante e tudo mais? Porque o pó, ele vem acumulando e a gente não percebe.
E nas relações humanas a mesma coisa. Tem um pozinho aqui num dia, acumula mais pó no outro dia, a gente não vai percebendo porque é muito sutil. Aí chega uma hora, assim, passa o dedo, está cheio de pó. Uma relação que não foi cuidada, e aconteceu comigo várias vezes, de eu não cuidar bem das relações e ter perdido relacionamentos, ter perdido um talento na minha equipe porque eu não soube gerir o talento. Aconteceu nas empresas que eu tive. Né? Perdi a amizade de alguns anos por não saber gerir o jeito daquela pessoa. Né? Fica permissível muito no início do relacionamento, e quando a gente permite demais, todo início de relacionamento a gente tem a tendência a permitir mais, para que o outro goste mais da gente, né? E aí depois, essa permissão a gente vai engolindo o sapo, já não está permitindo, já não é mais uma permissão, já está passando pelo processo de abuso nas relações. Né? Quando eu dou mais para o outro, recebo menos, eu estou sendo abusado. Quando eu recebo muito do outro e dou pouco, eu estou abusando do outro. Então existe uma diferença entre influência e manipulação. Porque eu estou aqui me perguntando se quando a gente começa a ter essas ferramentas, né, essas técnicas, soa a princípio como, então agora eu vou ter o poder sobre o outro, né, porque eu vou ter essas habilidades e vou manipular o outro. Mas pelo que eu estou sentindo não é por aí, mas eu acredito que como no primeiro momento me veio isso, né, eu acredito que outras pessoas também se sintam assim, né, porque a gente fica com poder sobre o outro, mas a gente também só pode ter o poder sobre o outro se a gente tem primeiro poder sobre a gente, por conta dessa questão dos egos, né, porque se a gente não conhece o nosso próprio ego, o nosso próprio self, a gente não consegue lidar com o ego do outro, né, muitas vezes a gente tem que recuar para poder ter um bom relacionamento, e para não ter esses acúmulos desses pós que você falou, né. E vai intoxicando, o pó não deixa respirar. E quando não deixa respirar, nós não temos uma relação que seja saudável, né? Tanto em casamentos, quanto em relações de amizade, societária, enfim, né? Em todos os vínculos que a gente pode ter com as pessoas. E a diferença entre influência e manipulação, né? Porque a situação natural, normal, comum que acontece com a maioria de nós é a relação perde-perde. Eu me desgasto no relacionamento, eu explodo, chuto o pau da barraca, ou ignoro simplesmente, ou bloqueio a pessoa na minha rede social, ou do meu celular. Tá fácil hoje, né? Tá fácil. Tá fácil hoje. Pessoas que vêm fácil vão fáceis também, vão de maneira fácil. Então, aí, quando é o perde-perde, é uma relação que todos perdem, só que às vezes a gente perde pessoas importantes, que a gente não teve habilidade, porque a gente achou que ela era tão difícil, e a gente perdeu muitas vezes relacionamentos pessoais, profissionais, sociais. Uma segunda relação que é muito comum acontecer também, com o abusador e o abusado, né, que a gente falou agora há pouco, que é a questão de quando eu ganho e o outro perde, eu estou manipulando. E o outro está fazendo o papel de bobo. E o contrário é verdadeiro. A situação onde eu sou manipulado. Então, eu faço papel de bobo e o outro ganha. Também é uma situação tóxica, como você falou, não é saudável. Não é. Então, a base da influência significa ganha-ganha. É quando eu ganho e o outro ganha. É uma situação de comensalismo e não parasitismo. Então, esse comensalismo há uma troca, assim como os peixinhos vão tirando as cracas das baleias e dos tubarões, até com o risco de ser comido pelas baleias, porque quando ela abre a boca, né, ela vai tudo aqui como se fosse um ralo, mesmo assim não deixa de ir lá comer as cracas, né? Então estou falando sobre predadores e presas, mas em alguns momentos no relacionamento a gente tira a craca do outro e mesmo assim o outro não tem a empatia e ele nos engole, né? Então aí eu posso ter duas opções nesse caso de lidar com uma situação dessa: me colocar na posição de vítima, de presa, e em alguns momentos isso acontece mesmo, inevitavelmente, tem que aceitar isso, já é a questão do autoconhecimento, não é agora da relação eu com o outro, né, desse pilar. Ou eu posso olhar, ao invés de olhar com um olhar de vitimização, eu posso olhar com, ter esse olhar de curiosidade. Esse é o grande lance. Porque quando eu mudo esse mindset, essa forma, esse paradigma, essa forma de pensamento,
eu olho curiosamente o que aquela relação trouxe para mim. Senão eu perco 2 vezes, o relacionamento e a lição. Então, se eu já perdi o relacionamento, então que eu aprenda com a lição, para que eu não perca 2 vezes. Isso é fantástico, porque a gente aprende de verdade, né? Como que a gente pode se colocar numa relação, porque muitas vezes o que a gente mais enxerga, pelo menos o que eu tenho assistido muito em consultório, em conversas paralelas, até em questões nas redes sociais, é sobre essas relações tóxicas. E se a gente não tem aí, né, um ganha-ganha, vai cair nisso. Vai cair nisso. Mais cedo ou mais tarde. Com certeza. E aí a gente quer mudar o outro. Porque a gente diz que a pessoa é difícil e a gente fala que ela é uma pessoa negativa, até porque a gente diz isso até como defesa, nada de errado, cada um tem o seu recurso próprio interno para lidar com isso, mas a gente chama de pessoa difícil e a gente quer mudar a outra pessoa. E as pessoas não mudam. Interessante, né? Sandro Afonso, um dia eu falei isso, né, numa entrevista. Como assim as pessoas não mudam? É o seguinte, as pessoas, na verdade, elas não são negativas. Nós não somos negativos, incrivelmente. Nós temos atitudes negativas. Logo, então, pessoas não mudam, mas atitudes, sim. Podem mudar, porque está ligado a comportamento. A comportamento. Então, algo que eu não tenho controle, que é a reação do outro, estoicamente falando, eu tenho que aceitar. Algo que eu tenho controle, que é a minha lida, a minha reação com respeito, no que diz respeito ao que o outro me falou ou disse, isso eu tenho controle. Então, é muito mais profundo do que um comportamento, né? A gente está falando já de inteligência relacional, que é parte do princípio da inteligência emocional, mas estamos dizendo sobre a inteligência relacional. E o quão importante é para mim mudar a atitude negativa do outro. Só que a gente faz um passo, interessante, né? A gente é educado para olhar para fora. Sim, né? O tempo todo. Para estar engajado profissionalmente, para lidar com o outro, entre aspas, a gente acredita que isso vai funcionar e não com a gente mesmo, né? Mas nesse pilar de relações humanas, é interessante isso, querer mudar a atitude negativa do outro, a gente queima etapa, né? A gente manipula de fato, a gente sai do poder de influência do ganha-ganha, e aí eu fico disputando, né, egoicamente, como já foi falado. Então, mudar a atitude negativa do outro é possível, mudar o outro não. Mas a atitude sim, porque as atitudes podem ser mudadas, né? E aí, então, eu dividi em 3 etapas, né? Como se pode fazer isso? Você conseguiu? Consegui, que beleza. Em 3 etapas. Isso traz um pouco mais de esperança pra gente, né? Que bom que tem alguém que divide em 3 etapas. Gente, mas aí a gente brinca, né, Karine? A gente brinca com isso porque é tão difícil, né? A gente não está formatando relacionamentos humanos, até porque é muito difícil mesmo. A gente não lida nem bem com a gente, né? A gente vai lidar com o outro. Mas essas 3 etapas são âncoras. Âncoras que podem levar a gente ao processo de curiosidade e lidar com tudo isso, né? Diante de tudo isso que você falou, eu acho que vamos ser práticos, né? Para a gente ter esse ganha-ganha nos relacionamentos, dá algumas dicas para a gente de como a gente pode ter isso aí mais na mão. Não é na mão. Eu dividi em 3 grupos magnéticos, eu digo, né? É uma forma de nomear as coisas também. Magnético quer dizer o quê? É atraído, né? O imã, por exemplo. Coisas que eu atraio magneticamente. Se eu virar um imã, eu desatraio, né? Então, sempre que eu atrair algo, eu também desatraio outras coisas, né? Então, nesses grupos, o primeiro grupo é a atração magnética. É como eu posso atrair o outro à minha forma de pensar. Sem disputa egóica. É um grande desafio, porque eu começo a dar o palco para o outro. Eu saio do palco, eu começo a controlar a minha crítica, eu vou para um nível diferente. E só controla a crítica quando a gente entra num nível de sofrimento e dor grande, que aí eu diminuo minha crítica com o outro. Do contrário, enquanto eu não sofro, eu não tenho empatia totalmente desenvolvida e a arrogância e o orgulho tomam conta do relacionamento. Então, se eu estou empático verdadeiramente é porque eu senti dor o suficiente para não julgar tanto o outro. Então, controlar a crítica é o primeiro passo, eu costumo dizer, nessa atração magnética, né? E outra coisa muito interessante, há uma competição de quem fala mais, quem ouve mais.
E nós sabemos que é uma grande dificuldade do ser humano ouvir atentamente, verdadeiramente. E há uma disputa. E se você tem uma relação desgastada, onde a pessoa fala muito mais do que você e você ouve muito mais também. Ou ao contrário também é verdadeiro. Você fala muito e o outro fala menos. Né? Então essas relações elas não têm troca. Há um parasitismo, ali não há uma troca, né? Um comensalismo, como eu disse. Então, eu na posição, nessa atração magnética, se eu olhar para o processo do relacionamento eu com o outro, e eu ser um bom ouvinte, de verdade, sinceramente, e uma outra coisa, falar o que interessa a outra pessoa. Mas, Sandro, eu só quero mudar a atitude negativa do outro. Sim, só que esse é o primeiro filtro, é o primeiro passo. Você está construindo a base, né? Exatamente. O alicerce da relação. Da relação. Sempre com foco no ganha-ganha. Né? Então, o primeiro passo é trabalhar a gente mesmo. Falar o que interessa para o outro, ser um bom ouvinte, prestar atenção aos detalhes. Eu tiro o meu ego, eu saio do palco, coloco o outro no palco. Essa é uma dica do primeiro grupo, né? Da atração magnética. E o segundo grupo eu chamo de cooperação magnética. Cooperação já mostra que é uma coisa 2 aí, 3. 2, né? Por exemplo, operação é quando eu estou fazendo algo, operando algo, uma máquina operando, ou fazendo uma cirurgia, enfim, estou fazendo. Cooperação é quando estamos fazendo algo, eu com o outro, né? E na cooperação, muitas vezes a gente também queima essa etapa, porque um dos grandes desafios, quando a gente vai querer cooperação do outro, até pedir para um filho arrumar a cama, os brinquedos, né, para uma esposa ajudar a lavar a louça, ou o marido ajudar a lavar a louça, tirar o lixo fora. Né, coisas do dia a dia que inclusive estão mais imperativas nos dias de hoje. Né? A gente voltou para casa, né? Então, a gente olhou para casa, olhou para as pessoas, passou a olhar para quem a gente convive e ficou um grande desafio. E a gente precisa de muita cooperação. E também obter cooperação nos negócios, dependente da profissão que você tenha, de forma digital, online, de forma remota. Você não está vendo, sentindo, percebendo. Não está tocando uma pessoa, né? Para saber como que... E como você trabalha com várias empresas, eu também, vira e mexe, a gente troca experiências, né? Quantas pessoas não se engajaram por não ter o contato pessoal, e aí elas passam a ser mais exigentes com a sua equipe. Elas não estão vendo, não estão sentindo, não estão percebendo, e acham que a empresa não está produzindo. De fato, né? É porque o controle era no tete-a-tete, no corpo a corpo. E agora o controle não é mais. Hoje o controle a gente está aqui nessa relação digital, que inclusive é muito boa e que apareceu muitas possibilidades, né, para a gente. E a gente fazendo isso de casa, a semana retrasada, você falou de uma empresa que aumentou o seu faturamento, mesmo assim o gestor ficou tão nervoso porque ele não tem controle da equipe, ele estava reclamando para você. Você falou, mas como assim? Aumentou o faturamento e as pessoas estão remotas. Por que você está reclamando? Porque você não está vendo elas? Há mais de um ano. É porque o que a gente tem mais vivido nós estamos passando nesse processo todo do decifrar pessoas, que é o método. Né? Nós tivemos que ficar muito no eu comigo, muito. A gente teve que, na marra, conviver com a gente mesmo, na nossa própria casinha aqui dentro. Né? Agora a gente já teve que se mexer, porque não dá para a gente viver sozinho. Muitas pessoas tiveram que conviver com seus maridos, com suas esposas, com as suas famílias, sem sair de casa. Então, essa relação do eu com o outro virou a grande luz do momento para ser trabalhada. Exatamente. Senão, a gente não consegue dar um passo para ir para o mundo, se a gente não consegue. Então, esse segundo grupo que você diz, né, essa cooperação magnética, eu acredito que seja fundamental para a gente ter... É fundamental. E aí, por que a gente esbarra ali? A gente esbarra porque é o seguinte, uma das premissas da cooperação é fazer perguntas. A gente às vezes esquece de fazer perguntas e a gente vai direto no processo. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, seu filho, a função dele é tirar o lixo de segunda, quarta e sexta. E naquela quarta-feira ele não tirou o lixo. Não sei porquê, se tem a razão, esqueceu, sei lá o quê. Uma vez, tudo bem, você vai lá, releva, você mesmo tira o lixo e tal. E quando essa atitude se repete? Segunda semana, terceira semana, então, há ali já uma não cooperação. E a gente às vezes vai direto ao ponto. Então,
fazer perguntas, que até é a base que a gente trabalha, né? Você como psicólogo, eu como terapeuta, a gente sabe que a base socrática é considerada uma das melhores abordagens, fazendo perguntas, porque o segredo das soluções de problemas está nas perguntas e não nas respostas em si. Então, quando eu faço perguntas, eu trago o outro para pensar. Eu faço ele abrir uma janela de pensamento. Eu dei o exemplo do lixo na rua, né? Mas tem vários exemplos, né? Colaboradores, parceiros, sócios, a gente esquece de fazer perguntas. E o fato de fazer pergunta, automaticamente a gente acaba tendo um estereótipo questionador, mas é uma pergunta sem julgamento, porque às vezes a gente faz pergunta já carregada de julgamento e crítica. Por que você não fez isso? Então não é a pergunta, é como eu faço a pergunta. Sem julgamento, né? Sem acusação. Né? O que houve? Que você não fez isso? Eu não entendi. O que você tem a dizer? E para e ouve. Ouve. Por mais que você perceba, a gente perceba que o outro está omitindo ou mentindo, dá uma escapada, deixa ele escapar, dá uma saída. Eu não posso encurralar um gato num canto, que ele vai me atacar. Dá uma saída sempre para a pessoa. Isso é manipular? Não, isso é influência, isso é respeito pelo outro. E a gente quer tirar, às vezes, o galho do olho do outro e não tira o tronco do nosso galho. Então é um grande desafio. Então, quando a gente faz perguntas, a gente abre para ouvir, sentir e perceber. E tem um outro grande desafio. Na cooperação, quando a gente pede um processo de inovação, ou a gente, pede alguma ideia nova, alguma solução para algum problema, e às vezes a gente dá a ideia e ela não é aceita. Ou às vezes alguém dá a ideia e a gente não aceita. Então a gente às vezes esquece do resultado da cooperação em si. Se o objetivo é o lixo na rua, se o objetivo é aumentar a produtividade, se o objetivo é ganhar mais, se o objetivo é vender mais, se o objetivo é o que quer que seja, colocar tua marca no mercado, não importa. A gente concorre com o outro e a gente fica preso na ideia e não no resultado. Então é incrível isso, já aconteceu comigo, né? Porque é difícil a gente ser voto vencido, né, numa ideia. Então a gente fica apegado à ideia, em vez de ser apegado ao resultado. Então, relacionamento com o outro, consiste em analisar de maneira teórica mesmo, análise, até a palavra já fala, né? Se estamos alinhados no resultado. E não para vaidade, né? Será que a gente quer resultado ou nome num quadro? Ou um troféuzinho? Aquela ideia sua foi incrível, né? Será que é isso? E às vezes aquela ideia que foi incrível, se eu tenho o controle e o poder na hora, de repente não é a melhor ideia, não é a melhor solução. Porque a gente está pensando também na relação com o outro, não só no nosso próprio ego, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Gostei dessa cooperação magnética. Dicas simples, né, e profundas, que a gente pode usar no dia a dia, em qualquer situação mesmo. Tem que ficar atento, porque um deslize, como diz minha avó, babau. Babau. E aquela história também, né, bronca, quando a gente dá bronca no outro, a gente explode. Tem uma máxima que diz o seguinte: bronca é ferramenta de pessoas despreparadas. Se eu estou dando bronca, já não consigo mais lidar com aquilo. Né? Eu já estou inundado, né? Que é o processo da metáfora da gota d'água. Né? Como pode, então, uma gota d'água ser capaz de transpor, né, mais do que a própria gota em tamanho e ml? Porque estava tão cheia, foi, né, entrando tanta água, uma gotinha, que forma uma certa bolha que assim, aí uma única gotinha é capaz de transbordar tudo, né? E assim. Quando você fala da bronca, me faz lembrar que um dos meus aprendizados, das minhas buscas aí na vida para poder agregar aí nos desenvolvimentos humanos, eu escutei, e para mim faz muito sentido para os meus pacientes, meus clientes, né, de empresa, quando a gente grita, a gente está longe do coração. Então a gente não tem conexão, né? A gente grita com o outro, a gente não escuta nem a própria voz, quem dirá a gente se conectar com a gente mesmo. Se a gente não conectou com a gente não conecta com o outro. Então a gente não sabe exatamente o que o outro está precisando.
pode ser algo, nossa, isso é altruísta, né, Karina? Sandro? Não, acho que isso é habilidade, né? Isso é conexão, isso é a gente saber quem a gente é, a gente saber como lidar com o outro. Esses são as premissas para a gente se relacionar bem. Exatamente. E ser feliz. Não estamos falando em ceder só. Tem que estar claro é o seguinte, é o posicionamento da maneira mais adequada. A habilidade é isso, né? E o outro vai continuar sendo difícil para mim, bem como eu para ele. E se eu esperar que o outro mude a atitude para que eu fique feliz, eu estou dando poder para que o outro defina qual estado de espírito eu devo ficar. Aí dá muito poder para o outro mesmo. Quão, né, é delicado isso, quão poderoso é o outro definir como eu devo ficar, como eu devo me sentir. Falei a história do bom dia, né? Nos outros podcasts, que eu vejo isso sempre, sim, que eu tenho oportunidade de analisar. Experimenta dar um bom dia para uma pessoa e ela não responder ou responder de forma ríspida. Você estava animado e você falou um bom dia de boca cheia, né? Só faltou a pessoa dizer assim, só se for para você, porque o bom dia está uma porcaria, né? Enfim. E tudo bem também, tudo certo. Tudo certo, não tem nada de errado a pessoa não responder à altura da minha expectativa que eu tinha do meu bom dia. O desafio é quando eu me influencio pela negatividade do outro. Né? Aí o que isso acontece? Não era um bom dia, aí ele passa a ser um médio dia, um mau dia. Mas era um bom dia, eu dei bom dia. E a pessoa não correspondeu. E como que faz para mudar e eu a me gente não se ofender? A gente não se ofender com uma atitude do outro. Porque eu acho que isso tem acontecido diariamente. Quando não é presencial, é de forma online. Nas redes sociais tem gente nos atacando, nos ofendendo. Sabe o que acontece? Nos invadindo, vem às vezes pelo direct, vem através de um WhatsApp, né, que a pessoa não respirou para responder, né, ela foi com o fígado, ela foi com a raiva, ela não foi com as habilidades, né, que é possível, que também isso acontece, né, não quer dizer que a gente nunca vá responder isso, mas o que fazer para que a gente não se deixe ser ofendido pelo outro? O que fazer eu não sei, porque depende de cada um, da evolução de cada um. Agora tem uma coisa que, eu digo assim, é uma prova cabal disso, né, quando eu dou um bom dia para o outro, eu me ofendo. Eu estou querendo que ele tenha um bom dia. E ele não correspondeu, aí eu me ofendo. Quando o meu bom dia é genuíno, verdadeiro, legítimo, e eu sou verdadeiro, se de fato eu estou num bom dia, eu posso dar um bom dia com mais alegria. Se eu não estou, eu tenho que dar um bom dia educado. Bom dia, gente. Tá tudo bem. Mas a gente quer dar um bom dia para o outro gostar da gente. Falar, olha que pessoa educada. E esperar que o outro também responda na mesma altura. Se ele não responder, eu me ofendo. Então, se o meu bom dia é legítimo, verdadeiro, genuíno, o outro não tem poder sobre o meu bom dia. Porque eu me nutri do meu bom dia primeiro e através do meu, o outro chega. E uma outra coisa interessante sobre isso, nutrição, é quando alguém chega para mim, vamos pensar o oposto verdadeiro. Bom dia, Sandro, eu não estou num bom dia. Eu posso responder educadamente, claro, né, diplomaticamente, bom dia para você também. Se eu não estou num bom dia, ele me deu um bom dia, eu estou devolvendo para ele, quando eu digo para você também. A gente não consegue ficar com o que mandam para a gente. Receber, né? A gente devolve rapidamente, positivo e negativamente. O que eu tenho feito? Até nos aniversários, você dá parabéns para a pessoa te devolve tudo. Você também seja feliz. Exatamente. Então, o que eu tenho percebido com isso? Experimentando a mim mesmo, né? Porque é fácil olhar para os outros e falar sobre técnicas, mas falando sobre mim mesmo. Eu tinha um músculo recebedor, fazendo uma metáfora, um músculo recebedor atrofiado. Eu sempre fui a pessoa que preferiu dar a receber. E com o tempo eu percebi que uma hora você se esgota, né? Porque você deu tanto para o outro que você não tem mais nem para você. Acaba o combustível, né? Acaba o combustível. Então eu tenho que estar nutrido, como disse você, né? Então o interessante é que quando eu faço assim, alguém me dá um bom dia, eu agradeço. Muito obrigado. E eu recebo. Quem disse que eu tenho que devolver o bom dia para a pessoa? Eu posso devolver outra coisa. Posso falar outra coisa para ela. Tá um dia lindo mesmo, muito obrigado. Eu estava precisando de um bom dia desse seu.
É uma forma. Por exemplo, você aceita uma água, um café? Não, não, obrigado. Não, não, obrigado. Porque nós somos educados a agradecer e dizer não para receber. É falta de educação chegar na casa das pessoas, alguém oferecer algo para você e você já pegar. Então, é educado você dizer não, obrigado. E aí, o que acontece com a nossa energia de receber? Eu não estou falando de energia sem comprovação científica. Estamos falando de sistema límbico mesmo, que é o sistema de recompensa. E ele quer recompensa sobre um esforço. Quando alguém oferece um café, uma água, um bolo, e eu digo não, obrigado, meu límbico fica a pé da vida comigo. Porque ele quer aquele bolinho, ele quer aquela água. Mas o meu intelecto, o meu ego, o meu ser, para mostrar a educação, e eu posso dizer sim com a educação, eu aceito. E eu comecei a trabalhar esse músculo recebedor. E nas relações humanas isso é muito importante porque eu coloco na posição de recebedor. Por mais que eu seja um doador, e todo mundo gosta de ajudar. E se eu tenho uma relação desgastada, será que porque não está havendo uma falta de magnetismo? Ou estão contrários ímãs, onde eles não chegam? Você vai pôr um ímã no outro, nas polaridades diferentes, então quando chega. E para chegar, metaforicamente falando, eu me coloco na posição de recebedor. Isso é muito importante. E o outro se sente importante também. Eu faço isso sinceramente. E eu recebo. Aí acionamos um gatilho mental. Se chama gatilho mental da reciprocidade. A pessoa passa a ser recíproca ao que eu fiz para ela ou ela para mim. E eu vou retribuir. Por exemplo, quando fizemos o aniversário da nossa filha, no dia seguinte ela virou e falou assim: ah, papai, dá um presentinho para você. Ou na Páscoa, quando a gente deu o ovo para ela e tal, ela veio e devolveu. Ela sempre me dá uma folhinha, uma coisinha. Reciprocidade, ela está tão feliz de eu fazer o café da manhã para ela. E ela vem com uma florzinha, vem com uma balinha, com uma coisinha. Então isso aí já vem de fábrica, essa instalação da reciprocidade. Então eu me dou sem esperar a troca, sem esperar a volta. Mas quando alguém me dá, eu também preciso receber. Sim. Né? E esse gatilho mental é importante, você e eu querendo ou não, ele existe, ele é forte. E quando eu estou no relacionamento de troca, ganha-ganha, nós nos sentimos familiares. É um outro estado mental, que é um gatilho também da familiaridade. Aí, de fato, nós somos cooperativos, nós somos parceiros, né? Os relacionamentos que duram. É quase que está no mesmo barco com a outra pessoa. Barco, exatamente. Porque alguns relacionamentos perduram. Que não é a quantidade de anos que define se um relacionamento é bom ou ruim, porque eu posso ficar 20 anos com uma pessoa sofrendo os 20 anos. Mas não falamos em quantidade, sim em qualidade. Há pessoas que ficaram casadas 5 anos com uma qualidade muito boa e separaram, e está tudo certo, cada um foi para o seu lado. E outras ficaram 60 com uma qualidade horrível. Mas até tem a familiaridade no sofrimento, né? Às vezes eles têm uma familiaridade no sofrimento. Na dor, né? Na dor, uma hora isso chega. Mas por um tempo pode ser que isso seja o caminho deles, né? E tá tudo bem também, cada um tem suas escolhas de como quer viver na vida, né? Acho que esse é o ponto principal de tudo isso. Mas você falando dessa questão aí, né, de reciprocidade, familiaridade, né, eu fiquei pensando assim que talvez no começo a gente tenha que se esforçar um pouco mais para poder internalizar essas habilidades, porque é um aprendizado. Pode ser que passe por um momento, pessoas como eu possam pensar assim, nossa, mas vai ficar muito automático, eu vou estar colocando técnica para conversar com meu marido, vou estar colocando técnica para falar com a minha filha, com o meu diretor, com o meu subordinado. Mas aí eu fico pensando que isso depois vai ficando tão no sangue, permeia tanto que vai ficando natural. A pessoa não... O começo pode ser algo dessa forma, mas depois, né, a minha sensação é que vai ficando... vai ficando natural por quê? Porque quando eu coloco a técnica, achando que não vai funcionar, é porque eu já estou predisposto a manipular. Se eu começar usando a técnica no ganha-ganha, na influência, eu vou de coração aberto. Só que o outro não tem influência sobre o meu estado de espírito. Quer que o outro também seja feliz, o outro ganhe também, né? Eu quero que o outro ganhe. Então, é quando eu me influencio com o outro, ou com o ambiente, que nós chamamos de entusiasmo ambiental,
é quando o outro influencia na minha alegria, no meu querer. Tudo bem, isso acontece, né? Isso é importante, as pessoas passam suas energias para a gente, o ambiente proativo, a gente se sente bem. E quando a gente volta para nós mesmos, essa energia vai se esvairindo porque ela tem pouca duração. Agora, o entusiasmo, que é o segundo dos entusiasmos que eu falo, que é o genuíno, que é o endógeno, trazido para dentro, aquele entusiasmo que vem de dentro e ele se projeta. Estou falando em euforia. O entusiasmo é uma palavra interessante, né, falar sobre isso, que vem do grego, enteos. Né? Trazido para dentro, teos significa Deus. Deus, o significado da palavra é poder. E os gregos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E quando alguém se dava bem na lavoura, diziam que essa pessoa estava possuída pelo Deus da lavoura. Na arquitetura, Deus da arquitetura. Na oratória, o Deus da oratória. Logo então, essa palavra entusiasmo não veio pelas vias normais. Ela veio no século XVI, pelo Renascimento, que vivia-se a Era das Trevas. E algumas pessoas, alguns filósofos trouxeram essa palavra grega para o cotidiano do Oriente, do Ocidente, para o mundo, né? E ela veio dessa forma. Então, entusiasmo é uma palavra, inclusive medida em decibéis, uma das palavras mais fortes da pronúncia, né, verbalizada. E o trazido para dentro, o teus, o poder, é quando eu tenho esse entusiasmo endógeno e o outro não se interfere mais no meu estado de espírito. Ou seja, a pessoa verdadeiramente entusiasmada não é aquela alegre e eufórica. Entusiasmada é aquela que faz o que precisa ser feito para ter aquilo que ela quer. Preciso perder peso, preciso fazer um regime. A pessoa entusiasmada, ela faz o que não gosta para ter o que gosta. Então ela emagrece exatamente porque gosta de comer, para poder comer mais. Então o entusiasmado paga um preço, porque a vida é uma tabela de preços. A vida é feita de escolhas. Então, quando eu dependo que o outro me motive nessa relação, eu com o outro, eu estou codependente na relação. Agora, quando eu vejo que é comigo, tudo é sobre mim, e eu tenho controle sobre mim, logo então o outro não interfere tanto. Interfere sim, mas nem tanto. Então o outro não é capaz de mudar o meu estado de espírito. Interessante, né? E aí fica a relação ganha-ganha. Agora, se eu entro no jogo para manipular, vai ser uma técnica. Se eu entro no jogo para influenciar ganhando, que tudo a ganha-ganha. Se eu perco, não funciona. Se o outro perde, não funciona. Se os dois perdem, não funciona. Então a influência, ela faz a gente subir de nível. E o outro vai ganhar. Por exemplo, o que eu ganho ajudando minha filha a tirar o lixo, sendo que é o dia dela? Estou tendo empatia, colaborando, e eu posso depois falar, filha, é seu dia, que tal? Aquele dia eu tirei, mas está tudo bem. Ela ganha, eu ganho. A casa ganha, o ambiente ganha. O que o teu colaborador ganha, teu parceiro, teu sócio, teu cliente, quando existe um ganha-ganha? E o oposto é verdadeiro, quando você compra algo e você não recebeu a expectativa que você tinha com relação àquele algo, você se sente que perdeu e o outro ganhou. Né? E o contrário é verdadeiro, quando você dá mais e espera a mesma proporção da volta. Né? Muito bom. Então, esse segundo pilar sobre relacionamento é um grande desafio, mas é possível a melhora dele. E eu fiquei assim encantada, porque se a gente for realmente olhar para tudo isso que nós estamos vivendo, nós tivemos muitas pessoas, né? Eu tenho assistido isso direto, e acredito que você também, Sandra Afonso, muitas pessoas tendo um despertar, muitas, que é eu no comigo, né? Eu comigo. E esse despertar, ele passa primeiro pela fase do autoconhecimento, que é fundamental. Mas muitas pessoas param ali. Elas não vão para o movimento, para o outro. Então, a importância desse segundo pilar me faz ver que é a hora que a gente tem um movimento para a vida. É um movimento para a relação. A gente sai do nosso umbigo e vai olhar para o umbigo do outro, vai poder sintonizar com o outro, ter a compaixão com o outro, poder se relacionar. Então, para mim, ficou assim, muito bom. Acredito que, fico imaginando aqui como vai ser o próximo, que é o eu com o mundo. Porque se o movimento já passou para o outro, imagina o movimento com o mundo. Né? Eu acho que aí fecha mesmo a história da gente poder ter aí o despertar total e ter um movimento, que é o mais importante, a gente não ficar só aqui no mental, né? A gente ter todo o conhecimento e ir para a vida, para o outro e para a vida.
Que é o tema do próximo podcast. Esperando, né? Aí o quarto, hein? O quarto podcast, então vamos trabalhar, eu engajado na vida social e profissional, né? Quem sabe a gente tem aqui dividir o próximo podcast em ponto 0 e ponto 1. 4.0, 4.1. Porque a gente vai falar tanto do social quanto do profissional. E quando fala do profissional, a gente fala sobre questões financeiras, né? Eu feliz trabalhando naquilo que eu escolhi, ganhando dinheiro ou não, eu engajado na minha escolha, eu socialmente aceito, não aceito. Então, vamos ver se a gente consegue fazer nesses 50 minutos que a gente costuma fazer, né? Que é a duração, 1 hora, né? Mas é isso, eu quero finalizar, acabamos, não? Acabamos. Obrigado, Karina. Foi rápido, né? Foi gostoso. Muito bom. Obrigado pelas perguntas aí e pela entrevista. Sempre bom ser entrevistado por você. Você faz links muito interessantes, você costura toda a coxa de retalho desse tanto de experiência, informações que a gente adquire, né? Desses anos todos, treinando gente, aprendendo com essas pessoas. E é muito interessante como você costura essa coxa de retalhos. É uma oportunidade, porque sempre que eu estou contigo é um aprendizado, né? Realmente você decifra pessoas. Então, é um decifrador e a cada momento eu aprendo a decifrar um pouco mais a minha pessoa e a relação com o outro, a relação com o mundo. Então, é um prazer. Vou terminar com uma história, sempre, eu gosto de contar histórias, né? Metáforas e tal. A história que eu vou contar agora é sobre o samurai na beira do caminho. O samurai, então, é considerado alguém disciplinado, treinado para o campo de batalha. Samurai significa doador, significa servidor. O samurai serviu o imperador. Então, esse significado da palavra serve para a relação interpessoal, por isso que eu trouxe essa metáfora. Mas estava lá esse samurai, treinado, disciplinado, doador, alguém, servidor, sentado com a espada assim, do lado, encostado numa árvore, na beira do caminho, triste, questionando a vida. Passou por vários céus e infernos na vida dele, estava questionando o significado da vida. Aí ele viu passando assim, do outro lado, um sábio que era conhecido no vilarejo, né? Estilo Gandalf, né? Era um sábio passando assim. E ele chamou esse sábio, ele teve essa iniciativa, essa força. O sábio foi até ele. O sábio olhou: oi, samurai, o que você quer? O que você precisa? Como eu posso te ajudar? Ele falou: olha, eu não sei se você pode me ajudar. Me diga a diferença entre céu e inferno. O sábio disse assim: como você, um samurai experimentado, treinado, disciplinado, que pergunta mais imbecil? Você não sabe a diferença entre céu e inferno? O samurai ficou irritado, tirou a espada, foi atacar o sábio. O sábio respondeu com toda a calma: isso é inferno. Ele se tocou, primeira resposta, pôs na bainha a espada e o sábio disse: isto é o céu. Então, por que eu trago isso nas relações humanas? Que o inferno e céu, vamos falar sobre luz e sombra. Eu tenho as minhas sombras, o outro tem as sombras dele. Eu tenho meus infernos, o outro tem os infernos dele. Só que eu também sou luz, eu também sou céu. E não importa, o outro pode vir como ele quiser naquele momento. A relação vira perde-perde quando ele só vem com sombra, só vem com inferno. Aí eu com a minha luz e com o meu céu, eu me sinto o quê? Sugado. Então aí é uma decisão desse relacionamento tóxico, até quando você vai ter esse relacionamento tóxico, pessoal, profissional, social. E às vezes eu estou na minha sombra, no meu inferno, e o outro vem com o céu dele, vem com a luz dele. E o quanto eu estou entregando de volta para ele? Só sombra e inferno? Ou eu também posso entregar meu céu? Com essas palavras finalizamos então o podcast. Muito bom. Obrigado. E vamos embora. Até o próximo podcast, né? Vamos lá, até o quarto. Um abraço, gente. Um abraço, gente. Obrigada. Até mais.